Meus irmãos, nós vamos então à palavra do Senhor e para isso nós retornamos, como está em nosso boletim, no Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28. Jesus está se dirigindo à aldeia de Betânia, próxima de Jerusalém, para encontrar-se com Lázaro, que havia morrido há 4 dias. E como nós vimos no domingo passado, ele, antes de chegar à aldeia, Marta, irmã de Maria, se antecipou, se adiantou e foi ter com Jesus. E nós vimos a conversa que Marta teve com Jesus. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. E ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a partir desse diálogo que agora se encerra, nós começamos o versículo 28, que retoma a narrativa a partir do diálogo encerrado com Marta. Veja então o que diz o versículo de número 28 de João 11. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então assim os judeus disseram: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Irmãos, nós já oramos pedindo ao Senhor que nos abençoe na pregação da palavra e nos fale pela misericórdia de Cristo. Então nós passamos então a pregação da mesma. Irmãos, como nós vimos, Jesus havia conversado com Marta, ela se adiantou, ela deixou o lugar onde estava, a aldeia de Betânia, e foi até Jesus Cristo, antes desse, o nosso Senhor, chegar ao local onde Lázaro havia sido sepultado. E Jesus, então, depois de revelar-se a Marta como a vida, ou a ressurreição e a vida, então agora Marta se retira e vai ter com sua irmã, como nos informa o versículo de número 28. Veja aí: tendo dito isto, retirou-se, ou seja, Marta retirou-se da presença de Cristo, depois de ouvir o que ele disse, e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Irmãos, o que provavelmente Marta desejava aqui, nos parece permitir à sua irmã um encontro em particular com o Senhor Jesus Cristo. Ela quer que, assim como ela teve, a própria Marta, um encontro particular com Jesus Cristo, antes dele chegar junto à multidão que lamentava a morte de seu irmão Lázaro, assim também Marta deseja que Maria tenha esse mesmo encontro. E como Jesus é compassivo, não só com homens, como com mulheres também. Porque vocês devem se lembrar que naquela época o mestre não ensinava mulheres. As mulheres eram por causa do judaísmo, nunca por causa de Cristo. Por causa do judaísmo, a tradição dos homens, as mulheres eram afastadas do ensino. Mas veja como Jesus dá esta graça a elas também, como nos dá a homens também. Ele chama as mulheres para ensiná-las em particular. O mestre chegou e te chama. Deus chama homens e mulheres a conhecê-lo em Cristo Jesus, a estudar a sua palavra, a ter comunhão com ele,
a praticar a sua devocional, a conhecê-lo como ele se revela na Bíblia. Jesus está chamando homens e mulheres. Ele não faz acepção de pessoas. Ok? Eis aqui mais uma prova disso. O mestre estava chamando por Maria. É interessante que o título que a Marta usa para se referir a Jesus como mestre era a forma ordinária que os discípulos se referiam a Jesus antes da sua ressurreição. Após a sua ressurreição, o título Senhor será mais usado. Até porque, depois da ressurreição, Jesus mesmo vai dizer: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Agora ele é de tudo Senhor. E aí então o título Senhor passa a ser mais utilizado para com Jesus pós-ressurreição. Mas antes disso, obviamente ele já era Senhor de tudo. Mas antes disso, os discípulos tinham dificuldades ainda de vê-lo como aquele rei entronizado e glorioso. Tanto que os discípulos muitas vezes duvidavam. Então eles chamavam aqui respeitosamente Jesus de o mestre. Então, e ele era de fato o mestre por excelência, mas ele era mais do que isso. Mas ordinariamente eles o chamavam, Cássio querido, de mestre. E aqui não é diferente. Marta diz: o mestre chegou e te chama. Então, Marta estava preparando esse encontro particular de Jesus e Maria. Mas veja só como o texto segue. Versículo 29. Ela que é Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, né? Não estava cercado ali dos judeus que estavam junto com a família, chorando a morte de Lázaro, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Jesus estava no mesmo local esperando Maria. E aí veja o versículo 31, vamos ver juntos? O versículo 31, leiamos. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que era algum lugar de chorar. Bom, meus irmãos, qualquer que tenha sido a tentativa de Marta de arranjar um encontro privado de sua irmã com o Senhor Jesus, não funcionou muito bem. Porque Marta chama a sua irmã Maria em particular, e quando ela se levanta depressa e vai, os judeus que estavam ali, eram muitos, como nós já vimos no sermão passado, viram que ela se levantava rápido e se apressava, e os judeus entenderam então que ela estava indo ao túmulo chorar, e foram com ela para poderem consolar a Maria, ampará-la ali naquele momento. Então não funcionou muito bem o que Marta planejava, certo? Mas aqui, meus irmãos, nós paramos para uma primeira verdade, uma primeira aplicação a nós sobre o fato desses judeus estarem ali. Às vezes nós não damos muita atenção a esses judeus que estão ali chorando, certo? Diz o texto que muitos judeus vieram de Jerusalém para amparar a família, as irmãs que haviam ali perdido o seu irmão Lázaro. Eles estavam ali. Pois bem, meus irmãos, Deus atribui grandes bênçãos a atos de bondade e simpatia. Veja, esses judeus, eles não poderiam imaginar que através deste ato de simpatia e bondade para com a família enlutada, eles depois, dali a alguns minutos, eles seriam testemunhas do poder de Cristo em ressuscitar Lázaro dos mortos. Eles não podiam imaginar, certo? Eles estavam ali por um ato de bondade, de simpatia, certo? Aquilo que se exigia, o mínimo de conforto e amparo que os homens devem prestar aos enlutados, ok? Mas Deus iria abençoar muitos deles por conta dessa atitude. Por eles se disporem a estar lá, amparando aquelas irmãs, consolando-as, Deus iria, de fato, abençoá-los. Aliás, o versículo de número 45, e aqui eu me adianto um pouco, diz que depois de Jesus ter ressuscitado, o Senhor Jesus ter ressuscitado Lázaro, diz assim, o versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ok? Eles foram lá prestar suas condolências. E eles foram abençoados por estarem lá, naquela hora de dor, naquela hora de sofrimento. Essas palavras, meus irmãos, do texto, que nos levam a meditar nessas coisas, nos fazem lembrar também das palavras do rei sábio Salomão.
o rei de Israel, em um dos seus provérbios. E olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela onde há luto, se vê o fim de todos os homens. E os vivos que tomem isso em consideração. Os vivos que pensem nisso, no seu fim. E aí Salomão continua. Olha o que ele diz agora. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Veja, irmãos, o que Salomão quer dizer aqui, inspirado por Deus, e aí o próprio Deus está falando, não é que nós devemos ter um prazer sádico de curtir um velório, ok? Ninguém faz festa num velório. Não é esse o ponto. O ponto é que os tolos nunca encaram a realidade da morte. Eles nunca querem pensar nisso. Para eles, a dor, a doença, a enfermidade e o sepulcro nunca chegarão. Eles vivem como se não houvesse amanhã. São os tolos. Estão preocupados sempre em festejar, mas nunca meditam nos poucos dias que lhes restam. E não se engane, irmãos, poucos dias nos restam. Os dias passam muito depressa. E o fim, no qual todo homem irá ter com Deus, o juiz. Por isso a Bíblia diz, por isso Deus diz, o coração do sábio é abençoado no luto, mas o coração dos insensatos só procura festejar. Essas coisas foram escritas, irmãos, para o nosso aprendizado, para o nosso bem. Demonstrar simpatia e bondade em relação aos aflitos é bom para a nossa alma, quer percebamos, quer não. Quer você perceba, quer não, você estar com o aflito, você estar no hospital visitando o enfermo, você está amparando os seus irmãos na casa do luto, no momento da morte, faz bem à sua alma. Deus tem uma bênção reservada para você ali. Não só de você ser um instrumento de consolo, de amparo, de você achar nisso significado verdadeiro, porque, irmãos, o segredo da mediocridade é viver uma vida centrada em si mesmo. Esse é o segredo da mediocridade. Esse é o segredo da infelicidade, é viver uma vida pensando só em você, eu viver só pensando em mim. Mas quando nós encontramos sentido da palavra de Deus e pelo poder de Deus em ser uma bênção para os nossos irmãos, nas suas dores, nas suas aflições, nas suas angústias, aí sim, eis uma vida de significado. E é disso que a Bíblia está falando. Há uma bênção para aqueles que são consolados e consolam, aqueles que se dispõem a consolarem e aqueles que são consolados. As palavras do nosso Senhor Jesus não devem ser esquecidas. Olha o que ele diz. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos que sofrem, que são necessitados, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus 10, 42. Veja, meus irmãos, que esse texto nos ensina através daqueles judeus que estavam ali, que seriam abençoados, porque creram em Jesus, visto o seu poder sobre a morte. O texto nos ensina que há bênção quando nós nos simpatizamos com a dor do nosso irmão, quando nós nos voluntariamos a estar próximo dos nossos irmãos quando eles estão sofrendo. Há uma bênção de Deus reservada para nós. Ok? É isso que o texto quer ensinar nesse ponto. Mas vamos continuar? Versículo 32, olha só. Diz o texto, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, lembre-se que ela se levantou depressa e foi ter com ele, né? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
Irmãos, a maneira que Maria aborda o seu Jesus Cristo é bem mais emocional do que Marta, concordam? Porque diz que Marta foi ter com Jesus e disse a ele, olha, diz as mesmas palavras, né? Que Maria diz, mas aqui diz que Maria lançou-se aos pés de Cristo. Então é bem mais dramática a abordagem de Maria e Jesus do que fora a de Marta. Ok, Paula, Gabriele Schumaidel e Jusceli? Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que Maria repete as mesmas palavras que Marta diz. Literalmente, né? Olha o que Maria diz. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E assim como nós entendemos as palavras de Maria, Cristina querida, a Bárbara, a Diácono Gessé, assim como nós entendemos, Rebeca e João, a palavra de Marta a Jesus, que não era uma crítica, não dizendo, o senhor tinha que estar aqui, não é isso, mas uma questão de lamento e fé. Ou seja, se o senhor estivesse aqui, que pena que o senhor não estava aqui. E ao mesmo tempo fé, o meu irmão não teria morrido, porque o senhor teria poder para impedir a morte dele. É a mesma coisa de Maria aqui. Não é uma reprimenda, uma repreensão a Jesus Cristo, Dona Núzia e Graça, mas é lamento e fé misturados. Se o senhor estivesse aqui, que pena que o senhor não estava. Eu creio que o senhor poderia ter feito algo. Ok? Mas agora veja o versículo 33. Versículo de número 33 e até 35. Vamos ver juntos? 33 a 35? Leiamos. Jesus, vendo-a... E nem assim os judeus que acompanharam a Jesus no espírito e comovendo-se. E perguntou, onde se colocaste? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Meus irmãos, segundo o Mishnah, como os irmãos sabem, o Mishnah é a tradição oral dos rabis judeus escrita. É uma obra que comporta a tradição oral dos rabis judeus. Os rabis judeus tinham a sua tradição oral. Eles ensinavam aos seus discípulos. Esses discípulos escreviam os seus ensinos. E no judaísmo, essa obra dos ensinos da tradição oral dos judeus se chama Mishnah. Na Mishnah, ou no Mishnah, era exigido, no mínimo, no velório, pelo menos alguém que tocasse flauta, um tocador de flauta e 2 pranteadores profissionais. Mesmo que a família fosse pobre, o ensino dos rabis exigiam, mesmo de família pobre, que não era o caso da família de Marta, Maria e Lázaro, não era uma família pobre. Lembra que daqui à frente, depois de Jesus ressuscitar a Lázaro, eles darão um banquete, uma festa, né? E Lázaro estará lá comendo, o ressurreto. E uma das irmãs vai derramar um perfume caríssimo, lembra-se? E aí Judas o traidor vai até criticá-lo, dizendo que aquele perfume poderia ser vendido aos pobres, né? Então assim, era uma família que tinha posses, não era uma família pobre. Mas até mesmo de uma família pobre, era exigido no velório pelo menos um tocador de flauta e 2 pranteadores profissionais. Eu já falei disso aqui, né, em outra ocasião, outra oportunidade, que contratava esses choradores no velório, né? Que costume, né? Que costume, né? No meu velório, né, eu já tenho um musicista, que é a Daiane, que vai tocar. Depois vocês arranjem aí 2 choradores profissionais, né? Mas que costume, né? Que costume, não? Mas era assim, no caso da família, a família tinha muitos choradores, muitos pranteadores, tinha muitos judeus chorando ali, certo? Como nos informa aqui o versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse versículo, ele não é um versículo fácil. O que Jesus sente aqui em seu espírito não é tão fácil de entender como às vezes parece. Porque a primeira leitura que nós podemos ter é que Jesus está chorando, tocado, sensível à dor daqueles que ali estão pela morte de Lázaro. A primeira leitura ordinária que se pode fazer. E não quer dizer que Jesus fosse insensível, caso não fosse isso.
caso não fosse aqui, o choro pelos que estão chorando, ou pelo morto. Jesus não era insensível, e nós sabemos disso. Mas a dificuldade de entender que ele estava chorando pelos que choravam ali, sentindo apenas dor por eles e pelo morto, é difícil de se encaixar aqui no texto. Por quê? Primeiro porque Jesus não chora por Lázaro. Por que ele não chora por Lázaro? Ora, porque daqui a poucos momentos ele vai ressuscitá-lo, irmãos. Então Jesus não tem necessidade de chorar por Lázaro. Ele sabe o que está para acontecer. Lembra que ele, quando estava saindo de Betânia do norte, ele diz assim, vamos ter com ele. Aí diz assim, Lázaro morreu, mas vamos encontrá-lo. Ele sabe o que está para acontecer. Jesus não está chorando aqui por Lázaro. E outro ponto que nos leva a entender que Jesus não está aqui só se comovendo pela tristeza ao redor, é que este verbo agitou-se no grego, que é o verbo ebrimaomai, ele é um verbo que não fala de comoção, mas de ira e de agitação de um espírito incomodado. Quando esse verbo aparece na Bíblia, no hebraico, no grego melhor, ele está sempre apontando para uma ira, um desconforto, alguma coisa que leva a pessoa a se agitar porque algo não está certo. E é o mesmo verbo que está aqui. O que poderia ter levado Jesus a gemer ou irar-se aqui? E diz mais que no espírito comoveu-se, o verbo comover aí, como está traduzido em nossa Bíblia no versículo 33, na versão Ara, é perturbar-se. Então, vendo Jesus que Maria chorava, e bem assim os judeus que a acompanhavam, irou-se e gemeu-se dentro de si e perturbou-se. Mas por que Jesus teve esta emoção? O que levou Jesus naquela hora a perturbar-se de tal maneira e a gemer dentro do seu íntimo? Primeiro, e é uma possibilidade real, é que Jesus está diante do pecado e das implicações do pecado, da miséria que o pecado traz, da morte que ele traz. E Jesus odeia o pecado e as suas implicações. Lembra que nós lemos no Salmo que Deus se ira, que Deus sente indignação contra o pecado todo dia? É possível que Jesus estivesse diante das implicações do pecado, que é a morte. Lembra o salário do pecado? E ele então tenha se irado contra o pecado? É possível, bem possível. E outro ponto também, irmãos, que às vezes nós não percebemos, ainda que seja um momento de lamento, de sensibilidade ali, há muita incredulidade no contexto. Percebam isso? Percebam, há muita incredulidade ali. A incredulidade de Marta. Lembram-se quando Marta vai conversar com Cristo? Eu sou a ressurreição e a vida. E ela diz, eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia. Não, eu sou a ressurreição. Não é o último dia, não é um dia que vai trazer o seu irmão de volta. Sou eu sou a ressurreição. Você tem que crer em mim como a ressurreição. E no versículo 39, logo em seguida, quando Jesus está próximo ali de ressuscitar Lázaro, a própria Marta diz a Jesus, quando Jesus ordena retirar a pedra, Marta diz, olha, melhor não, porque já cheira mal. Ou seja, ela continua incrédula. E aqui vocês veem no próprio texto que os judeus dizem assim, não poderia esse que curou o cego ter salvado ele antes de morrer? Incredulidade de novo. Então é bem possível, irmãos, que o choro de Cristo aqui, que a sua angústia de alma seja com que ele vem e volta. As pessoas não creem nele como deveriam. As pessoas não têm o consolo na morte que deveriam. Elas estão ali diante da morte como se a morte tivesse a palavra final e a vida e a ressurreição está ali e eles não creem nela. E é bem provável que isso tenha feito o Senhor Jesus Cristo se angustiar naquele momento. E se nós partimos dessa interpretação como cremos ser a verdadeira,
diante do contexto e diante dos termos gregos que aqui se encontram. Então nós temos uma implicação muito preciosa para nós, uma aplicação para a nossa vida. Pode parecer insensibilidade, será em um contexto desse, não é verdade? Alguém está num velório e está indignado com o que está acontecendo ao redor. Pois bem, não é. Não é. Não é. Cristo, assim como o Pai, tanto se compadece dos pecadores como se ira diante de seus pecados. Esse Jesus Cristo, o verdadeiro da palavra, é o mesmo Jesus que pronunciou maldições sobre Jerusalém enquanto chorava por ela. Ele sentia a sua miséria, ele era sensível à sua miséria, mas a amaldiçoou também. Amar não significa fazer vistas grossas diante das atitudes erradas daqueles que amamos. É verdade, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quantas vezes no texto nós vemos isso ser repetido? Que Jesus amava, mas Jesus, por amá-los, não concordava com seus pecados. Jesus amava Marta, mas Jesus se incomodou com a incredulidade dela. Assim como eu amo a esposa ama o seu marido, mas também sofre por ele não ser mais consagrado a Deus. Assim como o marido ama a sua esposa, mas lamenta ela não respeitá-lo como deveria, como a Bíblia ordena. Assim como os pais amam os filhos, mas quando os filhos estão longe do caminho do Senhor, fazendo o que não agrada ao Senhor, eles também se agitam no coração. Não é verdade? Não é verdade, meus irmãos? Não é verdade que vocês se agitam no coração quando seus filhos estão longe do Senhor? Quando vocês temem que os seus filhos estão caminhando num caminho que não deveriam, vocês não se agitam, não está tudo tranquilo. Vocês amam, mas não está tudo tranquilo. Essa emoção é justa. Ela tem que existir. O amor, ele não se agrada da injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, ele nunca vai feliz com a incredulidade. Ele nunca vai ficar feliz diante da incredulidade. Jesus amava aquela família. Ele vai ressuscitar Lázaro pelo seu poder. Mas isso não quer dizer que ele fez vistas grossas para o pecado que estava ao redor. Que isso não incomodou. Peçamos a Deus, irmão, sabedoria, para que ao mesmo tempo que demonstremos amor pelos pecadores, também demonstremos indignação diante dos seus pecados. Peça a Deus esta graça, peçamos nós todos esta graça. Senhor, dai-me a graça de amar os pecadores, ao ponto de pregar o evangelho a eles, mas não permita jamais que eu tolere os seus pecados. Que eu não seja firme contra os seus pecados. Que eu não chore, não lamente e não fique indignado pelos seus pecados, mesmo os daqueles que eu amo. Peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Se você amar os seus, você vai se indignar contra os pecados deles. Porque o amor verdadeiro não se agrada de pecado. O amor verdadeiro não se agrada de pecado. Vamos caminhar para o final. Versículo 36 e 37 são os últimos dois versículos. Veja como os judeus entenderam o choro de Jesus ali. Eles entenderam de duas formas. Vamos ler juntos o 36 e 37 para terminarmos? Leiamos. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Meus irmãos, a manifestação do choro de Jesus Cristo, como já vimos, é interpretada aqui pelos judeus que ali estavam e o viam de duas formas de fato. A primeira é que, como diz o versículo 36, eles achavam que Jesus chorava porque muito amava Lázaro. Meus irmãos, e isso em parte é claro que é verdade. João já disse no início do capítulo 11, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava Lázaro. Isso está aqui no capítulo 11, no versículo 3 e no versículo 5. Repetido. O amor de Jesus pelos seus. Porém, como vimos, não era necessariamente, especificamente por isso que Jesus chorava, como nós vimos. Ele estava chorando de ira e indignação com a incredulidade ao seu redor. Então, o entendimento
que os judeus tiveram sobre o choro de Jesus não estava correto, ainda que o fato de amar a família fosse verdade. Mas naquele momento ele não chorava por isso. E a outra interpretação é que os outros aqui no versículo 37 se lembraram do milagre de Jesus em Jerusalém. Lembra que muitos judeus, o texto vai dizer, o texto já disse para nós, que muitos judeus que estavam ali com a família consolando vieram de Jerusalém, ou tinham vindo de Jerusalém. Então alguns ali se lembraram do que aconteceu no capítulo 9, que Jesus curou o cego de nascença em Jerusalém. Ok? E eles se lembraram, muitos foram testemunhas oculares daquele milagre do cego. Eles viram o ex-cego vendo. E aí eles fazem então essa questão. E a gente não deve entender aqui a princípio, porque o texto não dá margem para isso, não devemos entender a princípio que esses aqui estão sendo irônicos. Ah, curou o cego, mas não pode curar o que, né? Por que ele não curou? Ele curou o cego, por que ele não impediu que esse morresse? Porque, né? Curou lá, mas não curou aqui. Certo? A gente não deve entender a princípio que seja irônica. Até porque mostra que esses judeus estavam sensíveis, estavam chorando com as irmãs. A ideia mesmo é uma confusão. É uma fé não bem alicerçada deles. Eles não têm a fé que deveriam. Por isso eles ficam confusos com Jesus tendo curado o cego, mas não tendo feito nada em relação a Lázaro. Porque essa é a pergunta. Olha a pergunta. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Por que ele fez com o cego lá o que fez? E com este não fez. E aí eu termino com a aplicação desses dois últimos versículos, e principalmente este último versículo de número 37. Irmãos, uma fé fraca é uma fé que dá-se apenas a milagres. A fé fraca, ela está fundamentada em apenas milagres. O perigo, irmãos, de nós crermos apenas quando vemos milagres é real, é um perigo. Veja que no evangelicalismo brasileiro não são poucos que creem só se verem milagres. Procuram igrejas que supostamente estão realizando milagres. Esse é um perigo para a fé. A fé é fraca quando constantemente exige milagres e grandes prodígios. Por que ela é fraca? Porque parece que ela é grande, né? Ah, não, eu creio que Deus fará grandes milagres. Eu creio que Deus vai levantar esse enfermo aqui. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu determino, tal, vai acontecer. Parece uma fé forte, certo? Não parece uma fé forte? Que as pessoas, não, você tem que ter fé, que vai acontecer, não é? Mas é o contrário. Por que é o contrário? Por que ela é fraca? Porque quando não acontece? E quando não acontece? Jesus tem poder para levantar todo o enfermo, mas não é todo o enfermo que ele levanta, certo? E aí? Aí surge essa dúvida com relação a Jesus. Será que ele é poderoso mesmo? Porque ele curou o cego, ok, mas por que não impediu esse que morresse? Talvez ele não seja tão poderoso. Talvez o seu poder tenha limites. Talvez ele não seja digno de toda a fé e toda a devoção. Talvez ele não seja Deus. Porque se fosse Deus, tinha feito tanto ao cego quanto a esse moribundo. A fé apenas em milagres é uma fé frágil. Porque quando o milagre não acontece, e convenhamos, milagre ordinariamente não acontece, porque se acontecesse ordinariamente não era... Milagres não acontecem. Ordinariamente, nós vamos, se vermos, nós vamos ver poucos milagres grandes, poucos portentos de Deus. E nem precisamos, porque temos todos eles na palavra dele, e nós cremos pelos olhos da fé, nós vemos todos eles. Teve um crente que disse que vê milagre todo dia, quando lê a Bíblia. E é isso mesmo. Eu vejo milagre todo dia. Eu vejo Jesus curando paralíticos, dando vista a cegos, ressuscitando mortos, abrindo o mar, despedaçando exércitos com apenas 300 homens. Eu vejo todo dia isso quando eu leio as páginas das Sagradas Escrituras. Deus nos deu todos os milagres que nós precisamos para crer nele. Agora, não quer dizer que Deus não opere ainda milagres, irmãos. É claro, ele não muda, lembra? Eu, o Senhor, não mudo. Ele continua para sempre eternamente poderoso.
Só que nem sempre é do plano dele fazer. E quando a fé se apoia apenas em milagre e eles não acontecem, o que será da fé? Ela entrará em colapso. Ela entrará em dúvida, como no caso aqui. Ao invés deles terem certezas que a ressurreição e a vida estavam diante deles ali, eles questionaram. Por que ele não curou esse homem, tendo curado o outro? Irmãos, como é que é a sua e a minha fé? Quando as coisas não acontecem na sua vida, o que você pensa de Cristo? Qual o seu entendimento de Deus? Por que Deus não curou o meu familiar? Por que Ele não curou o meu parente? Por que Ele permitiu que ele morresse? Por que o meu cônjuge não me ama como deveria? Deus tem que fazer alguma coisa, ou esse Deus é mesmo quem diz ser? Por que meu filho está se rebelando? Deus não está no controle? Por que tanta injustiça me acontece? Por que eu sou tão prejudicado? O Deus que curou paralíticos, que ressuscitou mortos, será que Ele não pode fazer o mínimo na minha vida? Por que eu sofro tantos reverses, tantas injustiças? As coisas nunca acontecem como eu desejo. Todos os meus planos dão errado. Onde está Deus? Onde Deus está? É assim que é a nossa fé? Essa fé os ímpios têm. Quando tudo vai bem. Quando tudo acontece como eles querem. Essa fé eles têm. A nossa fé deve ser superior. A nossa fé deve ser nobre. A nossa fé deve descansar em Cristo, mesmo quando as coisas não acontecem como nós esperávamos que acontecessem. A nossa fé deve repousar na palavra de Jesus, em quem Ele é e em suas promessas. Deve descansar no seu amor imutável, ainda que Ele não nos cure de uma enfermidade, ainda que Ele leve o nosso parente, ainda que nesse mundo soframos injustiça, Ele nos ama para sempre e sempre nos amará e nos levará seguros para o seu reino, pelo seu poder, e nós descansamos em quem Ele é, a ressurreição e a vida. A nossa fé deve descansar na pessoa de Cristo, no seu amor imutável por nós, em sua sabedoria em conduzir a nossa vida como bem lhe apraz para a sua glória e para o nosso bem espiritual. É assim que é a minha e a sua fé. É assim que nós honramos a Cristo. Ou quando Cristo está no nosso meio, por assim dizer, espiritualmente, Ele ainda sente indignação ao ver como nós nos relacionamos com Ele. Ou Ele sente prazer e se agrada de nos ver praticando e exercendo a fé verdadeira, que confia apesar dos pesares. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.